Apresentações não são absolutamente necessárias, mas estamos de novo com o professor Carlos Neto. Uma semana depois voltamos outra vez a discutir por duas razões. Uma delas é porque realmente o assunto é de grande importância e de grande relevância nos tempos que correm. Bom, é sempre, mas eu creio que nos tempos que correm ainda é mais relevante. Aqui há dias estávamos a falar disso mesmo, sobre como brincar e como brincar na rua, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas puxando a brasa à sardinha do brincar de rua. Como é que isso é importante agora? Espero que tenhamos a oportunidade de falar sobre isso, mas também porque tivemos um problema na ligação na semana passada e isso impossibilitou de abrirmos a questão de perguntas e respostas. Portanto, esta é a vossa noite. Eu já temos aqui algumas perguntas que nos foram enviando durante a semana, assim que nós anunciámos que havia esta segunda oportunidade. Portanto, eu vou introduzindo estas questões. Quem quiser, vá ao link. Se não conseguirem ir ao link, também podem deixar aqui no chat, não há problema. E, eventualmente, também, se quem quiser mesmo falar e aparecer, ponha também aqui uma nota no chat e depois, ordeiramente, vamos dando abertura ao vosso microfone, ok? Portanto, professor Carlos Neto, mais uma vez, obrigado pela sua dupla disponibilidade. E eu vou-lhe passar já a palavra para fazer o que me pediu para fazer, que é o que faz todo o sentido, fazermos um refresh do que aconteceu na semana passada, para isso ser o apito de iniciar a partida das perguntas e respostas. Pode ser? Muito bem. Vamos aí, então. Ok, então, muito boa noite a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, estar convosco. Obviamente, dar as boas-vindas ao Francisco e toda a sua equipa de Brincar de Rua, que é um projeto absolutamente inovador e, de facto, muito atual e importante no momento em que estamos a viver. Na última sessão do Play Talk, eu tive a ocasião de falar sobre 5 pontos. O primeiro referiu-se ao aprender a viver na incerteza. O segundo ponto, sobre a pandemia do medo. O terceiro, sobre o brincar como solução ancestral. O quarto teve a ver com o regresso após o isolamento social e o regresso à escola. E o último, o quinto ponto, o brincar na rua e na cidade. Eu devo confessar que gostaria de pedir desculpa pela forma densa, pouco espontânea e filosófica com que apresentei essa minha comunicação. Coisa que vou tentar evitar hoje. E por isso devo dizer que, por outro lado, as condições técnicas não foram as melhores de imagem e também das interferências, porque a minha net é fraquinha, provavelmente não estou a pagar o que devia para ter uma net forte. E também, por último, dizer que o objetivo hoje é abordar o tema voltar a brincar na rua de forma mais participada, através das vossas perguntas. E por isso coloco-me à vossa disposição para as perguntas que entenderem querer fazer. Há um F que, entretanto, apareceu no meu computador. Um F que apareceu no seu computador? Sim, já desapareceu, agora já te estou a ver. Ok. E a pergunta tem que ver, eu queria localizá-la aqui. Está aqui. Tem que ver justamente com a questão que estava a falar de essa expressão que é dolorosa, mas que acho que é bastante paradigmática do que é a situação em que estamos a viver, da pandemia do medo. E a pergunta reza assim: que dicas podemos dar aos pais e como aconselha para que a pandemia, como é que os aconselha para que a pandemia não impeça que as crianças venham para a rua? Como é que nos dirigimos aos pais nesta situação de pandemia de medo? Voltou a ficar o F, Francisco. Eu vou desligar sempre a minha câmara.
para que também não haja interferência. Portanto, quando eu só vou ligar a câmara quando tiver perguntas para lhe fazer, ok? Ok. Mas ouviu a minha questão? Eu julgo que percebi a questão que foi colocada, que é muito interessante. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, os pais viveram um momento que eu considero provavelmente único nas suas vidas, quando tiveram que ficar com os filhos durante este tempo de confinamento. Isso permitiu que eles pudessem tomar consciência e ter percepção de que muitas coisas mudaram. Por um lado, o facto de terem que viver com os filhos uma coisa que não estavam habituados. E por isso muitas famílias adaptaram-se de uma forma adequada, silenciosa, harmoniosa dentro da família. Por outro lado, outras famílias, por diversas razões da sua constituição, da sua natureza, da sua origem, tiveram de facto alguns problemas e tornou-se por vezes um inferno conseguir gerir o tempo e o espaço de estar em casa em termos de isolamento social. É óbvio que quando estamos neste momento para uma fase de regresso à escola, há muitos pais que têm medo, de facto, deste regresso. O medo tem uma dimensão que eu consideraria um pouco complexa, porque os pais não sabem exatamente de que medo é que têm, porque, de facto, o regresso à escola coloca imensas questões, porque existe, da parte dos responsáveis da saúde, normas demasiadamente rígidas no que diz respeito à sanidade mental, portanto, às regras de proteção e também de segurança das crianças, mas devemos dizer que os pais têm que perceber que tem que haver aqui um confronto com o próprio vírus, com as regras, obviamente, de segurança possíveis e com a ideia de que as crianças, nestas idades, quando regressam às escolas, têm, acima de tudo, duas grandes necessidades. Em primeiro lugar, de reencontrar os amigos. Em segundo lugar, de voltar a reencontrar os seus docentes, os seus professores, os seus educadores. E isso é algo absolutamente fascinante. E, portanto, há pais que estão interrogados se devem ou não devem levar as crianças à escola. Por outro lado, há pais que têm mesmo obrigatoriamente que as levar porque têm que regressar ao trabalho. Se antes já havia, da parte dos pais, uma tendência para não deixar que os seus filhos tivessem alguma mobilidade, tivessem algum confronto com o risco, tivessem alguma autonomia na sua mobilidade, hoje em dia podemos considerar que nesta fase a situação agravou-se, porque o medo é fundamental que nós possamos consciencializar-nos para que possamos ter medo do medo e ser capazes de enfrentar essa situação pandémica, portanto, em que nos envolvemos. E o que eu acho é que devemos aliviar essas tensões, devemos ter uma ótica de que é preciso harmonizar essa pandemia do medo e, ao mesmo tempo, a necessidade que os filhos têm de regressar às escolas para exatamente poderem ser mais felizes. É óbvio que as famílias não estavam habituadas a estar tanto tempo com os filhos, tiveram que fazer uma aprendizagem gigantesca. Por outro lado, conseguir o equilíbrio entre as tarefas de teletrabalho e, por outro lado, todas as tarefas que os professores enviavam das escolas para os próprios alunos e, além disso, a telescola. Portanto, diríamos que foi um tempo de aprendizagem, nunca mais vai ser igual como era, e isto criou aqui uma situação absolutamente paradoxal, que é, por um lado, a necessidade de compreender que esta cultura digital veio para ficar, e, por outro lado, também uma situação do que é o conceito presencial no meio escolar em termos de ensino-aprendizagem. Eu devo confessar que o que mais me preocupa, e considerando as recentes declarações dos governantes no que diz respeito à situação educativa em Portugal, de que no futuro próximo provavelmente teremos que conviver
entre o tempo presencial dos alunos na escola, mas ao mesmo tempo também um tempo de trabalho à distância, portanto, por teleconferência. Isso preocupa-me pessoalmente, porque esta é uma grande oportunidade que nós temos de mudar as para mudar uma escola conservadora e mudar, portanto, um ambiente ecológico que engloba a rua, a cidade, a casa, e que precisamos, de facto, de fazer uma grande renovação em relação a isto. Tenho receio que esta ditadura digital se implemente de forma a que possamos perder aquilo que é aquilo que é o conceito de proximidade, o conceito de interação, o conceito de estarmos face to face, de termos um relacionamento visual do que é os nossos semelhantes, os nossos professores, a nossa escola, de maneira que possamos gerir adequadamente as emoções, os sentimentos e as decisões de uma forma humanizada, de uma forma fraternal. E, por isso, esta é a grande interrogação do que se vai passar nos próximos meses. Se a escola vai voltar como era, eu já não acredito que ela volte às suas características como era de antes, mas, por outro lado, temos que reinventar uma nova escola, no sentido de, provavelmente, fazermos essa revolução que tanto esperamos, no sentido das crianças serem mais participativas, mais atoras do seu próprio processo de aprendizagem. As crianças são diversas, as crianças não são todas iguais e as crianças não são todas normais. E isso necessita que tenhamos, de facto, um modelo robusto para que essa escolarização se possa fazer em liberdade, em democracia e, acima de tudo, através de uma palavra-chave, que é ter curiosidade. Porque sem ter curiosidade não se pode aprender. O medo dos pais é algo que já fazia parte das suas representações na educação dos filhos, principalmente quando eles estavam em situações de risco físico ou risco corporal. E isso é algo que é um fenómeno que a Rita Cordilon-Trem falou muito bem, foi uma aula absolutamente exemplar do que é o conceito de risco, mas nós temos que desconstruir esses medos que estão na cabeça dos adultos, quer educadores, professores, quer pais, e isso implica provavelmente uma formação para pais e professores no sentido de voltarmos a uma dinâmica mais naturalista, mais espontânea, mais humanizada. E obviamente que nós somos animais e temos essa capacidade como seres humanos, de abstração e perceber que esses medos, em vez de nos facilitar o caminho, muitas vezes está a atrasar-nos e a criar dificuldades do nosso progresso, porque nós estamos no mundo para conseguir aperfeiçoar-nos e por isso o medo é um empecilho para que isso se possa fazer de forma, portanto, adequada em todos os aspectos do desenvolvimento humano. Precisamos inovar e fazer diferente. Quer ao nível do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento social e, acima de tudo, no desenvolvimento emocional. Não é? E isso é mais preocupante. Professor, eu aproveitando a sua dica, ontem, eu não sei se as pessoas que estão aqui viram uma entrevista com a doutora Maria João Brito, que ela é chefe do Departamento de Epidemiologia da Estefânia, e ela falava justamente sobre factos, não é? Penso que ela é uma das pessoas mais avalizadas em Portugal para falar sobre o coronavírus e sobre todos os vírus que possam afetar o desenvolvimento das crianças. Ouviu? Vi. E eu achei, quer dizer, andamos aqui, é óbvio que eu sou pai, provavelmente a maior parte das pessoas que estão aqui são pais e a incerteza e a ansiedade é uma coisa que caracteriza a grande parte da nossa parentalidade, porque é assim que a gente defende a sua prole, não é? Mas há coisas que são factuais, não é? E ela falou uma coisa que me parece... Bom, todas as coisas foram absolutamente relevantes, mas uma delas foi uma coisa que já se fala há muito tempo, que é... o problema não é... as crianças, obviamente, que podem transmitir o vírus, mas o vírus é passado dos adultos para as crianças. Portanto, isto quer dizer que nós teremos sempre um sinal
na família, na escola, e portanto, se estivermos atentos, o problema não vai estar nas crianças. Isto já se fala há algum tempo, isto não é uma novidade, já é uma coisa, é um facto que parece que já está mais ou menos isolado na ciência, mas nós continuamos a estar ansiosos e vemos as redes sociais e vemos o que está a acontecer com o reinício das creches e tudo mais. E há aqui uma questão que é colocada, que é, e que encadeia também com o que o professor estava a dizer, que é a escola vai reabrir em setembro, ainda não se sabe muito bem em que moldes, porque o ministro também veio falar hoje que há essa incerteza, mas que impacto é que podemos ter se limitarmos durante este período, pelo menos até setembro, a experiência, a corporalidade das crianças e o contacto com a rua? Que impactos é que isto pode ter concretos na vida deles se nós continuarmos a apostar neste confinamento? Pois, essa é uma excelente pergunta que estás a colocar. Eu devo confessar que já existem alguns estudos desenvolvidos sobre este assunto e é óbvio que as crianças não podem ficar mais tempo confinadas em casa, porque isso tem imensas consequências ao nível da sua saúde física e da sua saúde mental, não é? Significa isto que nós necessitamos de aproveitar esta oportunidade, esta abertura desta porta que nos estão a dar, no sentido de compreender que as crianças não são portadores de maldade em relação ao vírus. As estatísticas são demonstrativas que, de facto, uma percentagem muito ínfima, quase 0,1%, é que ficam infectadas e que podem ter possibilidades de ter uma letalidade, portanto, assumida. Mas eu diria que este é o momento de fazermos a verdadeira libertação da família, da escola, da rua e da cidade. E, neste sentido, eu diria que preocupa-me alguns dados que estão a aparecer sobre o sedentarismo que está a existir ao nível escolar. Ontem mesmo saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde que foi participado pela nossa colega Margarida Gaspar de Matos sobre o HABS, que é um estudo que é feito de 4 em 4 anos e que vem-nos demonstrar algumas coisas que são muito preocupantes. O facto de apenas 9,5% das crianças gostarem da escola e, por outro lado, também cerca de 70% a 80% das crianças têm uma inatividade física muito elevada, não brincam adequadamente nos espaços exteriores e, portanto, significa que os seus corpos estão a ficar não só doentes de um ponto de vista emocional e mental, mas também do ponto de vista de saúde física. Há aqui, portanto, um conjunto de desordens mentais e um problema de iliteracia motora que temos que ter em muita atenção. Porque, obviamente, quando se diz que os pais em quarentena tiveram mais possibilidade de fazer mais atividade física, isso não aconteceu com as crianças. O que aconteceu com as crianças foi uma trilogia de uma hecatombe enorme do ponto de vista morfológico, do ponto de vista corporal e mental, de estarem muitas horas sentadas frente a um ecrã. E isso, de facto, não é bom para a saúde. Assim, diríamos que é necessário tornar as ruas e as cidades mais confortáveis, mais acessíveis, mais caminháveis, mais sociáveis e, portanto, esta ideia do sair de casa tem que ser feita com confiança. E confiança nas instituições ligadas à saúde, mas também com confiança nas instituições que governam o sistema educativo. E é necessário, portanto, que esse espaço público, também relacionado com as políticas públicas, possa ser um lugar de encontro, de identidade, de festa entre todas as gerações, para alimentar a brincadeira e ganhar mais saúde e bem-estar. Portanto, diríamos que estamos numa fase de transição. Como disse, tenho receio que fiquemos demasiadamente prisioneiros de uma cultura digital, de trabalho à distância, e um tempo presencial que vai ser diminuído por, eventualmente, uma dimensão hierarquizada do que é o conceito de educação para os próximos tempos. Eu tenho confiança neste vírus
este vírus deu-nos uma lição biológica e divina, e nesse sentido eu penso que ele é um vírus que tem inteligência, é um vírus dócil, e nós vamos ser capazes de o matar de forma progressiva e de o amansar de maneira a que, protegendo-nos naquilo que é básico e essencial, consigamos viver um mundo agora diferente, porque foi possível tomarmos a consciência de que temos que ter uma cultura ambiental mais bem tratada e, por outro lado, termos uma perspectiva ecológica da educação, no sentido de dotar essas crianças com uma maior possibilidade de entenderem a complexidade do seu próprio corpo na relação com o planeta. Nós necessitamos dessa sustentabilidade do ser humano e do universo. Nós somos apenas um segmento muito inútil, muito simples da complexidade desse planeta e, portanto, temos que ser capazes de reinventar-nos e reinventar essa escola de forma diferente. Poderei fazer algumas considerações de como é que eu acho que deve ser essa escola, mas neste momento poderia dizer que é preciso que possamos acabar com essa desgraça de termos medo. As estatísticas e o aparecimento de soluções médicas, julgo que a curto prazo vamos tê-las e, portanto, é uma excelente oportunidade para nos reinventarmos na escola, na cidade e na rua. Não é? Bom, professor, então temos aqui algumas perguntas sobre esta necessidade de reinvenção e como é que vamos levar o melhor, mas eu vou aproveitar também a sua dica, porque está aqui outra pergunta que me parece interessante, atendendo ao que o professor estava a dizer agora mesmo, e que diz que, onde é que ela está? E que diz que, ok, o medo é uma, eu vou dizer de cor que eu não estou a encontrar agora, mas que o medo é uma emoção inata em nós, é qualquer coisa que faz parte do nosso ser, protege-nos, mas como é que nós, qual é a função dele e porque é que nós nos deixamos toldar por ele de tal forma? Quando é que isto começa? O medo, como o brincar, é um comportamento inato, não é? Ele é expresso em milhões de anos de experiência que estão acumulados nos nossos genes e, portanto, significa que a melhor forma de combater o medo é confrontar-se consigo próprio, superar-se, brincar confrontando a adversidade, ser capaz de brincar no sentido de se superar para limites, para zonas mais além, no sentido de esse medo ir sendo controlado e a pessoa ser capaz de se autorregular, autorregulação, esta palavra é fundamental, e por outro lado a autodeterminação. Isso está dentro de nós e obviamente que se pensarmos que o corpo tem dinâmicas internas que permite ter resiliência e capacidade de ultrapassar problemas que estão à sua volta, e se tivermos uma família e uma escola que seja capaz de ensinar estas crianças a serem mais confiantes em si próprias, mais contidas emocionalmente, provavelmente vamos ultrapassar essas dinâmicas de medo. Aliás, ao longo da civilização, nós tivemos a oportunidade de o fazer. Eu recordo, por exemplo, que antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma situação absolutamente inacreditável do ponto de vista da saúde pública, que foi a tuberculose. E quando fui investigar as imagens desse tempo, o que eu verifiquei é que se observam muitas fotografias dando ideia do que é que se fez no meio escolar. E o que essas imagens demonstram é que tudo veio cá para fora, tudo veio para o ar livre. Crianças a serem ensinadas no ar livre para não haver contágio. E por isso é que eu digo que neste momento, para ultrapassar esse medo, a melhor estratégia que nós temos após este tempo de confinamento em casa é o regresso às escolas, à rua e à cidade, como uma oportunidade de estabelecer uma mudança significativa. O que está aqui em causa é, por um lado, o medo da proximidade e o medo do distanciamento. Ora, o ser humano só cresce, só se desenvolve, só se adapta, se for capaz de ter momentos
de proximidade, de contato físico e ao mesmo tempo de distanciamento. O distanciamento significa dar autonomia. Aliás, diria mesmo que aprender na escola é distanciar, ensinar é distanciar, com autonomia. E por isso, se isso for feito nas escolas, em que não tivermos medo do contato físico, porque já sabemos que as crianças não nos infectam se nós estivermos bem protegidos, o que eu diria é que deixem as crianças brincarem livremente nos espaços ao ar livre nas escolas. Essa é a melhor metodologia. E criar um conjunto de estímulos, de contextos à volta dos espaços exteriores, no sentido de as crianças poderem ser felizes, no sentido de terem mais curiosidade e explorarem, experienciarem estas experiências para poderem aprender. Em tempo de contenção, o isolamento não é uma necessidade apenas de lavar as mãos, de ter cuidados com as superfícies que se tocam. O que nós precisamos é de lavar a alma do corpo, lavar a alma dos seres humanos, no sentido de eles poderem fazer uma espécie de bênção, de se lavarem interiormente e consciencializarem que estamos perante uma nova era civilizacional e que vamos partir para uma nova... um novo tempo, uma nova dimensão, em que é importante não abdicar daquilo que é mais sagrado, que é tocar uns nos outros, olhar uns para os outros, ser capazes de estar juntos, de brincar em conjunto, de sermos ativos, de mobilizar o corpo, abandonar esse corpo quieto, sentado e em silêncio na escola, para podermos alcançar graus de felicidade, graus de resiliência e também níveis de fraternidade e, acima de tudo, de haver uma comunhão de experiências em comunidade, em grupo. E por isso é tempo de despertar a curiosidade nas crianças, na rua e na cidade, e fazer das crianças pequenos aprendizes, pequenos pesquisadores, pequenos cientistas, descobrindo por si próprios o seu próprio caminho. As crianças não são todas normais, são todas diferentes. É preciso adequar uma educação centrada na diversidade e, por isso, através da experiência. É preciso elaborar laboratórios de experiências relevantes e desafiantes para as crianças na escola, porque elas assim vão ter mais gosto para ir lá. E, obviamente, este é o momento de fazer uma declaração oficial de que está decretado o estado de emergência do brincar ao ar livre. Significa que brincar ao ar livre é a solução para todos os males e, no regresso às escolas, brincar com este nível de incerteza é, de facto, um jogo perigoso, mas é um jogo absolutamente delicioso e interessante. É um desafio. E por isso eu diria que o momento atual pode-se demonstrar como uma existência em que prevalece a incerteza e o desafio, e isso são duas palavras que, a partir de agora, vão ter que fazer parte do vocabulário no mundo escolar, né, e no mundo familiar, como é óbvio. Não sei se fui claro na resposta. Eu estava-lhe a fazer outra pergunta, mas sem microfone. Peço desculpa. Estava-lhe a perguntar... há aqui uma pergunta que é: o que é o brincar sem risco e aventura? E eu acho que isto põe-se aqui a questão muito dos diferentes tipos de brincar e o que é brincar. Não, atenção. Quero falar sobre isto. Tu disseste risco e aventura, não é? O que é brincar sem risco e aventura? Não existe. O brincar implica sempre risco, não é? Implica sempre aventura. Porquê? Porque o brincar é, no fundo, um comportamento ancestral que implica desafiar o incerto, o imprevisível, aquilo que não é possível conceber a partir do brincar. É uma forma exploratória do jogo, não é? Porque à medida que a criança vai evoluindo, vai tendo mais maturidade cognitiva e vai assimilando a regra, como Piaget, Vygotsky e outros grandes especialistas da psicologia do desenvolvimento falaram sobre isso. E, portanto, à medida que essa maturidade cognitiva vai evoluindo, as crianças vão tendo capacidade de fazer essas brincadeiras e esse jogo de uma forma mais estruturada, portanto, com mais regras. E depois, mais tarde, obviamente, quando chega à proximidade da puberdade, as crianças têm uma atração fatal por as atividades dos adultos, como é óbvio,
quer nas áreas artísticas, como na área desportiva, em todos os domínios de expressão e comunicação, portanto, do ser humano. Agora, é óbvio que nas primeiras idades o brincar implica sempre que a criança possa explorar aquilo que é ir para além daquilo que já domina, não é? Quer de um ponto de vista motor, quer de um ponto de vista simbólico, quer de um ponto de vista social. Eu não concebo que a existência do brincar sem risco, não é? E por isso eu ontem, quando fiz aquela pergunta, era exatamente para tentar responder que quando a criança está em situação de risco, ela tem uma capacidade de autocontrole, de autodeterminação, que lhe permite fazer essa regulação. E, de certo modo, ela só aprende quando se confronta step by step por níveis mais aperfeiçoados de risco, por patamares mais elevados de risco. E é assim que ela aprende. É por isso que a escola atual não tem valor, de certo modo, para a criança, porque nada lhe é posto para como desafio, é tudo imposto. É tudo negociado e hierarquizado, formatado, estruturado, de uma forma igual para todos, e isso não oferece para estes nativos digitais, isso não tem um grande interesse, não é? Porque eles estão preparados para aventuras muito maiores, muito mais gigantescas. E se a escola não oferece essa quantidade de estímulos que, de facto, possam colocá-las em desafios interessantes, ela perde o interesse de estar na escola, não é? Por isso é que nós observamos, quando estamos nos espaços exteriores das escolas, uma avalanche de negatividade, de proibições. Os adultos são uma espécie de polícias que andam atrás das crianças para evitar que as crianças façam essas experiências arriscadas. A criança só aprende se confrontar com o risco, porque aí ganha curiosidade sobre si próprio e sobre o ambiente, e à medida que vai ultrapassando-se e vai também sendo capaz de, em grupo, ser capaz de o fazer, vai tendo maior prazer e vai assimilando maior nível de conhecimento, não é? Por isso, quando me perguntas, há brincar sem risco, eu acho que não, assim como brincar não é brincar com brinquedos, brincar é brincar com aquilo que se tem à sua volta, começa pelo seu próprio corpo. E, obviamente, a partir daí, começa a tomar atenção aos objetos, começa a ter atenção à natureza. A natureza é, talvez, o elemento mais extraordinário de estimulação a uma criança para poder ganhar desafios, não é? Por isso eu digo que a proximidade, o contato físico, o distanciamento é um comportamento ancestral que se pode observar em todas as espécies. Em civilizações primitivas nós sabíamos que eles viviam muito em comunidade e conseguiam ter progressos fantásticos. Hoje em dia nós vivemos num mundo muito mais egocêntrico e por isso as crianças têm poucas oportunidades de fazerem tarefas em conjunto em função da sua diversidade, mas conseguirem atingir níveis mais elevados. Por isso, diríamos que o regresso à escola agora é uma oportunidade de mudar esse contexto para um modelo completamente novo, em que se tem que reinventar nesta perspectiva mais ecológica e, por outro lado, de serem capazes de se superar, não é? De serem capazes de perceber o que é a morte de forma simbólica para darem sentido à existência, dar sentido à vida, não é? O brincar é uma forma de o fazer. Brincar é suspender-se, é ausentar-se, é uma espécie de santuário, onde a criança consegue intuir a sua própria natureza e a sua própria essência, no sentido de se transcender para dinâmicas mais longínquas, de imaginação e de fantasia. Brincar é adaptar-se, e por isso significa que essa adaptação é biológica, é motora, é também cognitiva, é emocional. Brincar é fundamental e não um comportamento opcional, um comportamento de segunda escolha. É um comportamento tão importante que foi a partir dele que o ser humano conseguiu chegar a este nível de civilização. Porque somos o único animal que tem essa capacidade de abstração e que tem essa inteligência emocional e que lhe permite, de facto, conseguir dominar e compreender a complexidade do mundo, a complexidade do seu próprio corpo, não é? Por isso, diríamos que neste momento é preciso matar, decepar,
mandar fora essas convicções e esses preconceitos que a escola ainda tem, de ter crianças confinadas numa sala de aula, todas sentadas em fila, a aprender aquilo que o professor impõe, e não é discutido, não é refletido em grupo, as crianças não são ouvidas, não há participação, não há uma escola ativa. Por isso, nós temos que danificar completamente esse modelo, porque esse modelo passou à história. Esse modelo vai ter que deixar de existir, porque a natureza humana é muito diferenciada e não podemos ter um modelo orientado de uma forma muito estruturada, formatada, de forma igual para todos, porque cada um é diferente. O que nós temos é que dar a oportunidade que cada um possa identificar o seu caminho e possa progredir de forma entusiasta em função do seu objetivo. E por isso os professores são uma espécie de mediadores, de facilitadores dos caminhos, e por isso criam contextos de aprendizagem para que as crianças possam reconhecer as suas vocações inatas, não é? E também adquiridas, e poderem caminhar de forma suave e não de forma imposta, por testes que não têm pés nem cabeça, de avaliações que não têm sentido, porque elas utilizam apenas a memória e tudo é esquecido no momento da avaliação. Por isso, há aqui uma revolução a fazer e na consideração do que deve ser a emergência de uma nova escola. Quando falamos da emergência de uma nova escola, também da emergência de uma nova rua, de uma nova cidade. Temos que ter aqui uma visão educadora das cidades, uma visão também centrada na participação das crianças, na alteração desse modus vivendi do que é a rua e a cidade, que têm que voltar a ser locais de caminhar, desfrutar, de fluir, o espaço físico, o espaço não só natural, mas também o espaço construído, e de poder cheirar, também tocar e descobrir aquilo que o envolve, e obviamente em grupo, porque é em grupo que nós conseguimos evoluir, transformar essa cidade no futuro numa cidade com mais calma, com mais reencontro, com mais amizade, com mais fraternidade e, acima de tudo, com mais progresso, mais civilização, mais harmonia universal. Não é? Não sei se foi claro. Professor, há aqui muita gente a perguntar, ok, como é que vamos fazer essa mudança? Porque acho que cada vez mais, e ontem falávamos disso na conversa com a professora Rita Cordovil, neste movimento novo de cada vez mais pessoas, mas a verdade é que não nos podemos iludir que o vírus vai fazer aqui mudar as mentalidades de um dia para o outro, mas de facto há aqui uma porta que se está pelo menos a entreabrir e que está a deixar espaço. Por exemplo, uma das coisas que é inevitável nós considerarmos é que, obviamente, se estamos preocupados com o risco de transmissão de um vírus, seja este, seja outro qualquer, as mais elementares leis da saúde pública dizem que se estiveres ao ar livre, óbvio que a probabilidade de te infectares com o que quer que seja é muito inferior do que se estiveres cá fora. Portanto, só aí pode ser logo a porta de entrada. Mas como é que começamos a fazer isto? Não é? Como é que essa transformação se pode começar a fazer? Que passos é que, mesmo para os mais relutantes, nós temos que começar a implementar? Que coisas é que estão a acontecer noutros sítios que possam ser esse ponto de partida? Porque acho que é uma coisa que toda a gente está a perguntar aqui e toda a gente se questiona nos seus dia-a-dias. Bons educadores questionarão isso todos os dias, certamente. À medida que o vírus se vai desvanecendo, e com certeza que vai desvanecendo-se, e o nosso medo também se vai desaparecendo, eu acho que a escola encontrará um outro caminho e uma outra dimensão. As crianças, do meu ponto de vista, estão saturadas de tarefas virtuais a partir de casa. Mas, professor, desculpe lá, deixe-me só interrompê-lo com uma coisa, porque eu hoje vi uma imagem que me deixou... me deixou assim aflito.
E então, não sei se vocês viram isto, também a pessoa viu isto no Facebook, uma escola que apresentava fotografias dos miúdos no jardim, mas levou mantinhas, uma mantinha para cada miúdo, um brinquedo para cada miúdo, e os miúdos afastados por 2 metros ou a distância de segurança. Quer dizer, estamos pronto, neste caso, como eu estava a falar na pergunta anterior, a porta entreabriu-se, mas depois entreabriu-se para assim para um lugar estranho. Sim, sim, claro. Nesta primeira fase é óbvio que essas situações absurdas apareçam, não é? E até se possam extrapolar imagens e fazer delas uma certa alarido nas redes sociais. Mas eu estou convencido que isto vai tudo atenuar-se e nesta situação extraordinária em que estamos a viver, eu acho que temos que pensar que não se vai mudar, isto é, a escola não vai ficar como estava. A ideia é que tudo mudou para todos, este é um grande paradoxo, e, portanto, aproveitar este momento é fundamental para lançar e desenvolver uma ideia nova de escola. Não é? Nós necessitamos de, em primeiro lugar, respeitar a diversidade. Depois, diferentes tipos de crianças, com mais ou menos limitações, diferentes setores sociais e de acesso diversificado aos dispositivos digitais. Por outro lado, uma proposta democrática e educativa eficaz deve considerar crianças diferentes e não todas iguais. As crianças não são todas iguais. Cada criança, como um ser humano, descobre o seu caminho e procura evoluir para o máximo das suas capacidades. A diversidade na escola deve ser a palavra de ordem dessa escola nova, não é? E as metodologias e propostas pedagógicas devem ter em consideração, ainda mais quando neste momento estamos a dividir as classes ao meio, com 10 crianças para cada professor, isto vai facilitar um pouco esse processo de trabalho. E, portanto, não há propostas iguais para seres desiguais. A crise é uma oportunidade, é uma bênção, este vírus dá-nos essa bênção para produzir progressos, inventar uma escola que ainda não existe. Tenho a ideia que a escola antes do vírus já morreu. Este maldito vírus pode ser uma oportunidade excelente para que as crianças, como sabes, são crianças que não votam, não têm capacidade política de exercer a sua opinião. Não há manifestações públicas a favor da felicidade das crianças e da sua participação, o que é lamentável. Não votam e também não têm agenda política. E, portanto, é preciso, a meu ver, que a nova escola se reinventa a partir da criação de laboratórios de experiências com diversas propostas, muito centradas não só nas áreas consideradas básicas, tradicionais, mas acima de tudo nas áreas artísticas e também estou a falar da dança, estou a falar da música, das brincadeiras, da atividade física, do movimento, do trabalho em grupo, de dinâmicas, portanto, comunitárias, não é? E, obviamente, ter mais tempo ao ar livre e aulas na natureza, não é? Acima de tudo, a reinventar os espaços recreios. A escola não é só a sala de aula, a escola é mais do que a sala de aula. Na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo, e por isso a escola não pode ter uma convicção de que só olha para o cérebro. Não, isso é um disparate completo de ser uma espécie de depósito de conhecimentos e depois de avaliações como se o corpo fosse só do pescoço para cima. Isso é um disparate conceptual enorme. Portanto, é preciso libertar a escola e as crianças para um ensino mais ativo, participativo, com curiosidade, com experimentação, com cruzamento de saberes, acabar com essa ideia das disciplinas e das avaliações, dos PISAs, dos rankings. Isso é lixo. Para o futuro isso é lixo. E ser capaz de elaborar uma nova escola com cooperação e trabalho de grupo, em que o brincar é a melhor solução nos primeiros níveis de escolaridade. Obviamente que estou a falar nesta concepção essencialmente das creches pré-escolar, primeiro ciclo. A partir do segundo ciclo e da pós-puberdade, obviamente que as crianças têm outras dinâmicas mentais e cognitivas para entrar noutra perspectiva de aquisição do conhecimento. Hoje o conhecimento está disponível nos dispositivos digitais, é só lá ir buscá-lo, e portanto o que tem interesse e é mais interessante é desenvolver os chamados soft skills, não é?
o trabalho com dinâmicas complexas, resolver problemas, ter pensamento crítico, trabalhar em grupo, saber comunicar com os outros, mas também sair para o ar livre e perceber a complexidade e a incerteza do conhecimento, problematizar o conhecimento, não é? Da vida humana e da sustentabilidade do planeta, a fim de construir um novo método, uma nova metodologia de ensino-aprendizagem. Necessitamos de maior consciência ecológica e visão comunitária. Diria que as experiências, por exemplo, dinamarquesas, norueguesas, suecas, australianas, que já têm 2 meses de avanço em relação a nós, vieram dar-nos essa ideia, essa experiência do que nós em Portugal deveríamos fazer. Que, de facto, haver mais equilíbrio entre as experiências em espaços interiores e espaços exteriores. Portanto, é necessário mais autonomia, mais risco, mais adaptação, mais autorregulação e autodeterminação, como disse antes. Portanto, o futuro é incerto e um novo paradigma de educação vai emergir. Na educação para se libertar de lógicas lineares e prisioneiras de corpos sentados, quietos e em silêncio, estando em convívio com cérebros velhos, não é? E, acima de tudo, memorizando saberes impostos e reproduzidos em avaliações sem sentido. Brincar e ser ativo é, do meu ponto de vista, aprender as coisas que sejam significativas para uma nova era de civilizacional, onde se aproxima este equilíbrio híbrido, que já falei também no dia 14, entre, por um lado, o retorno à natureza, à vida natural, uma maior consciência do que é qualidade de vida, do que é caminhar em silêncio, desfrutar e também poder compreender essa energia que nasce para nós da natureza, e, por outro lado, esta ditadura digital, esta cultura digital que se está a aproximar. É, portanto, necessário, como dizia Freinet, ter aqui um bom senso entre o aparecimento de novas ditaduras, que eu tenho receio de aparecimento de ditaduras e fundamentalismos, quer de um ponto de vista pedagógico, quer de um ponto de vista político, e que são nefastos ao ser humano. Neste sentido, essa proposta de uma nova escola implicará que nós possamos ser capazes e de ser inteligentes, de ser críticos em relação a uma escola do passado que já acabou. Nós temos aqui um outro problema, que é um problema sério, que tem a ver com a renovação de corpo docente que existe nas nossas escolas, porque temos pessoas já com uma idade muito avançada e que têm alguma dificuldade em compreender estes nativos digitais. Nós necessitamos de sangue novo, e por isso é que o Ministério, tem receio que o Ministério, quando está a pensar nesta ideia de o trabalho ser metade por teleconferência e metade presencial, é porque ele já está também a admitir que eventualmente não vamos ter professores suficientes para resolver o problema do voltar à escola de forma presencial. E isso preocupa-me pessoalmente, porque isso seria de facto algo negativo de o sistema educativo não ser capaz, portanto, de conseguir enquadrar novos professores com outra formação, com outra preparação, para integrar esta nova escola do futuro, não é? Tenho esse receio. Professor, há aqui 3 questões que eu acho que podemos pôr as 3 numa só, e que têm que ver com o papel do exterior, do recreio e da ZAEC. E as perguntas giram em torno de, eu posso começar logo pela primeira, que para o professor Carlos Lenta o que deverá ter o espaço exterior da escola para que o espaço de jogo, brincar, seja apetecível ao aluno, no sentido de enriquecer as oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento emocional e social. O que é que o espaço exterior deveria ter? E as complementares são, as AEC podem ser uma resposta para isto, obviamente reorganizadas ou não, deixo ao seu critério essa resposta. E não havendo... Essa questão é muito... Diga. Agora deixei... Está-me a ouvir? Agora estou. Ok. Então, estava a dizer, a questão depois gira em torno de as AEC são solução, não são solução, qual é a alternativa à AEC? Como é que enriquecemos, por um lado, o espaço exterior da escola e depois, por outro lado,
o que é que fazemos com as AEC? As AEC podem fazer parte do projeto educativo, não podem? Como é que se pode reorganizar também essa... No fundo é esse confronto entre a rua e o espaço e o laboratório escola. Ou se calhar isto tudo deveria de ser um laboratório e devia estar tudo integrado, não sei. Exatamente, do meu ponto de vista é esse o caminho. Em primeiro lugar, da mesma maneira como temos que alterar as ruas para dar mais espaço para que as crianças possam participar em projetos comunitários, e também com um urbanismo renovado de participação por parte das crianças para que a cidade seja delas. Elas têm que conquistar a cidade, não é? E o mesmo acontece nas escolas. Os espaços exteriores são a maior vergonha que existe em Portugal do que são as infraestruturas escolares, não é? Porque os espaços ao ar livre não foram tratados, não são considerados como espaços educativos, não é? Esse é um problema muito sério. Nós temos trabalhado em vários projetos, nomeadamente um dos mais conhecidos é o projeto de Cascais, Brincar em Cascais, em que o objetivo foi exatamente esse, humanizar e, por outro lado, naturalizar os espaços exteriores das escolas. E já lá vão 5 anos e o projeto está a correr muito bem, não só nesse projeto de Brincar Livre em Cascais, mas também de um outro projeto que é Crescer Melhor em Cascais. Como estamos a fazer em Torres Vedras, como estamos a fazer agora no Centro dos Olivais, Centro Infantil dos Olivais, como temos outras autarquias municipais em que estamos a fazer vários projetos através da Faculdade de Universidade Humana, e essa humanização e essa naturalização do espaço deve ser uma das grandes prioridades para que as crianças sejam mais felizes na escola e possam ter aprendizagens significativas que não são só feitas na sala de aula, mas que podem também ser feitas cá fora. Eu tenho observado nos últimos 3, 4 anos coisas absolutamente inacreditáveis, porque são as próprias escolas que neste momento estão a fomentar o sedentarismo das crianças. A partir dos 8, 9 anos de idade, o que nós observamos é que as crianças já não são ativas no recreio, já não fazem atividade física, estão todas confinadas de um ponto de vista de estarem sentadas, agarradas ao telemóvel, a mandar mensagens de crianças que estão sentadas ao lado, e por isso, quando eu vou a uma escola já não vejo barulho, o barulho é dentro das salas de aula e o silêncio é no recreio, é algo que é paradoxal. E por isso significa que nós temos que mudar esse conceito de sala de aula e de espaço exterior. Eu, aliás, neste momento, penso que deveríamos acabar com a ideia de sala de aula e recreio. É uma terminologia inapropriada, principalmente nos primeiros níveis de escolaridade. O que deveríamos falar era espaço exterior e espaço interior. Eu vi isso na Austrália, vi isso no Canadá, vi isso nos Estados Unidos da América, ainda recentemente quando estive na Carolina do Norte. A Rita Cordovil também viu isso, com certeza, na experiência do MLO, do Movement Learning Outside, e que é exatamente haver uma fluência entre espaço interior e espaço exterior, com dinâmicas criadas e contextos criados pelos educadores e professores para que as crianças façam experiências diversas em função de contextos que são previamente organizados, e que cá fora não seja apenas cimento armado, as estruturas sintéticas e, por outro lado, uns equipamentos que não servem para coisa nenhuma. Nós temos que desconstruir todo esse conceito arquitetónico e esse conceito de espaço construído nos espaços escolares. Devemos voltar a espaços naturalizados como a terra, a água, a vegetação, portanto, com uma flora e com a possibilidade de ter insetos, de ter outros animais, de poder ter jogo de risco, de facto, possível, onde haja, no fundo, possibilidades de as crianças estarem a viver situações de alturas, também de fruição daquilo que é o escorregar, não é? Daquilo que é basicamente, agora estou a faltar uma palavra, mas no fundo será a vertigem, não é? Por outro lado, trabalharem com objetos perigosos, porque não? Eu vi isso na Austrália, em Adelaide, jardins de infância e escolas de primeiro ciclo em que as crianças têm mesas onde trabalham com martelos, serram as madeiras, martelam os pregos, fazem construções, o jogo de construção, o jogo simbólico, e portanto, que sejam espaços exteriores extremamente interessantes e desafiantes para que as crianças gostem de aprender a fazer coisas.
ainda recentemente, nas visitas que fiz às escolas do primeiro ciclo e dos jardins de infância, na Carolina do Norte, eu verifiquei isso. As crianças, a escola fisicamente é um barracão, porque todo o resto do tempo é passado cá fora. Como são pequenos pesquisadores que usam lupas, que usam máquinas fotográficas, que andam a estudar insetos, andam a estudar as minhocas, que andam a estudar o planeta, que andam a estudar o clima, que andam a estudar a terra, fazem buracos no chão, transportam objetos, constroem objetos, fazem cabanas, têm aquilo que nós chamamos os loose parts, as partes perdidas, ou aquilo que nós podemos chamar os materiais soltos, em que elas em conjunto fazem o jogo simbólico, fazem o jogo de risco, fazem o jogo de atividade física, também o jogo social de uma forma permanente, e os educadores aproveitam tudo aquilo que elas estão a experienciar para depois irem aos computadores e irem à procura do conhecimento para as perguntas que elas querem fazer, para o conhecimento que elas querem realizar. E por isso, diríamos que esse é uma primeira necessidade, humanizar e naturalizar o espaço nas escolas para eles serem mais agradáveis, confortáveis, para que as crianças se sintam bem na escola. E isso fazer parte do projeto educativo. E também suscitar às equipas pedagógicas que consigam trabalhar numa dinâmica cooperativa em que esse cruzamento de conhecimentos e disciplinas se faça para que as crianças tenham a oportunidade de aprender de uma forma ecológica, de consciência ecológica, e que o conhecimento venha atrás da curiosidade e da experiência, não é? E, obviamente, que temos um segundo problema. É porque em Portugal, por razões políticas e por falta de coragem, nós temos a escola a tempo inteiro. A escola a tempo inteiro existe até ao fim do primeiro ciclo, e agora o Ministério pretende ainda, e não sei o que é que vai acontecer depois desta pandemia, mas esta era a convicção até janeiro, de querer avançar com a escola a tempo inteiro no segundo ciclo também. Para mim, essa é uma situação incompreensível e inaceitável. Crianças dos 10 até aos 12 anos, 5ª e 6ª classe, ficarem na escola durante todo o dia. Porquê é que isto acontece? Acontece por questões políticas, porque os pais têm de trabalhar. Portanto, não há harmonização entre o tempo que a criança está na escola, o tempo que está os pais a trabalhar e o tempo que resta para a família, que não é nenhum. Por isso, o que temos que fazer aqui, uma grande guerra, temos que fazer aqui um braço forte, fazer petições, fazer manifestações, eu não sei já o que é de pensar, mas não é aceitável que as crianças estejam desde as 8 da manhã até às 7 da tarde na escola, não é? Temos que fazer um maior equilíbrio em relação a isso, e por isso aparece aqui a questão das AECs. As AECs é a maior vergonha que existe em Portugal, porque, no fundo, são escolas em cima de outras escolas. Porque as AECs, ainda que tivesse dado muito emprego a jovens que acabam de sair das universidades, que têm o seu primeiro emprego de uma forma muito, diria, muito mal paga, não é? De uma forma precária, não é? Há pessoas a ganhar pior que uma mulher a dias. Nós temos um projeto na Faculdade de Medicina Humana com a Câmara de Cascais, exatamente, é um estudo de investigação que está a ser liderada pelo nosso grupo, mas com uma coordenação da Ana Quitério e com mais de 2 pesquisadores, mas também com o professor Frederico e com a Rita e eu próprio, que é, no fundo, transformar esse tempo de atividades de enriquecimento curricular para tempo de brincar. As AECs têm que ser tempo para brincar. E a ideia é, a partir das 4 da tarde, as crianças poderem brincar livremente, ser tempo para elas. E esse brincar pode ser organizado, pode ser planeado, com a participação dos próprios miúdos, no sentido de serem eles a desenvolver as atividades, a poder fazer uma avaliação por portfólios dessas atividades, de, através desse tempo que é delas, a partir das 4, poderem conhecer a comunidade, se for o caso disso, e cada escola, em cada concelho, em cada localidade, em cada cidade, em cada aldeia, terá oportunidades de ter experiências diversas, de um lado aprender a fazer pão, o outro a fazer agricultura, o outro ter ter contato com dinâmicas que existem na comunidade. Já há muitas experiências em Portugal que já estão a avançar para esta via e, portanto, as crianças saírem da escola preenchidas, satisfeitas, porque tiveram a oportunidade de ter um tempo livre para elas, de haver maior equilíbrio em tempo organizado, estruturado, com currículos intensos e extensos, com uma agenda muito estruturada, e terem também tempo, já que não há condições para os pais saírem do trabalho, então que se dê tempo às crianças. E o nosso projeto, que está a ser investigado com um grupo de controle, um grupo experimental, já estamos a avançar neste momento, fazendo esse questionário a pais,
já estamos avançados e temos também temos a ideia de esse projeto ser entregue ao Ministério da Educação para que possamos ter um estudo de referência ao nível nacional para transformar essas AIECs para tempos centrados na criança e numa perspectiva de aprendizagem muito mais centrada no prazer, na busca da curiosidade, da exploração, etc. Eu estou convicto que a curto termo nós teremos esse projeto, porque há 2 anos o Secretário de Estado da Educação colocou um parecer, se quisermos, uma portaria cá fora, dizendo que atividades de enriquecimento curricular deveria ser tempo para brincar para a criança. O problema é que não houve um documento orientador. E como não houve um documento orientador, é essa a razão porque a Faculdade de Estado do Mar, através do nosso grupo de trabalho, está a fazer essa investigação para apresentar os resultados de, se tivermos um outro conceito do que é a atividade de enriquecimento curricular baseada em atividades que são sugeridas pelas crianças e também abertas à comunidade, nós possamos ter crianças mais felizes, mais interessadas, mais curiosas e que gostam de estar na escola. Portanto, eu estou convencido que a curto prazo nós vamos ter novidades em relação a isso e estou convicto, porque temos essa relação já estabelecida com o Ministério da Educação, de podermos fazer um documento orientador para todo o país, para que não aconteça aquilo que, de algum modo, se observa, que em cada agrupamento escolar, em cada escola, há modelos completamente diferentes e distintos do que são a organização das atividades curriculares. Umas são empresas, outras são os próprios agrupamentos escolares que tomam conta disso, outros até são clubes desportivos. Há as coisas mais vergonhosas que se estão a passar. Não quer dizer que não haja boas experiências e não quer dizer que não haja excelentes profissionais a trabalhar na área da música, da educação física, da expressão plástica, da expressão dramática, etc. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que não tem que ser outra escolarização em cima da escola. Isso é que temos que acabar, porque isso é absolutamente vergonhoso e a palavra mais certa seria escandaloso para aquilo que é o cotidiano da vida das crianças, não é? Para além disso, a gente não tem que ficar só nas AECs, temos também que pensar o que é isso dos ATLs, aquilo que eu costumo chamar a atrapalhação dos tempos livres. Não é? Isso também é outra coisa que temos que pensar, quer dizer, não pode ser um local onde as coisas estão a fazer os trabalhos para casa. Acabem com essa merda, acabem com essa porcaria de estar a fazer trabalhos para casa. Eu para mim, decretava também a finalização definitiva a partir de agora, dos trabalhos de casa, porque isso é uma dor de cabeça para os pais, é uma dor de cabeça para as crianças, não é? Para além das explicações que as classes sociais mais abastadas têm para pôr os seus filhos a ter melhores notas. Vamos acabar com as classificações desta forma como estamos a fazer, porque isso não é forma de avaliar a criança de uma forma qualitativa e de uma forma quantitativa, não é? Nós temos que ter outro paradigma do que é a vivência na escola e o que é a avaliação, não é? Portanto, recreios enquadrados no projeto educativo, humanizados e naturalizados, com dinâmicas desafiantes para as crianças fazerem e dar-lhes a oportunidade de elas terem oportunidades de poderem ser elas os atores, conjuntamente com os adultos, para modelarem, remodelarem, alterarem e fazerem projeto para os seus próprios recreios, e os educadores saírem cá para fora para aprender o conhecimento vivenciado, pintar uma árvore dentro da sala de aula com pincéis e com tintas na parede ou em cima da mesa, é completamente diferente de ter lá fora um placar onde as crianças estão a pintar a árvore real, não é? Ou estar a descobrir como é que as formigas se movimentam, como é que elas vivem, como é que elas se organizam, é tão importante como aprender a estrutura interna do corpo humano, não é? Portanto, é essas mudanças que temos que ser capazes de fazer, não é? Isto quanto àquilo que é a escola, porque depois temos que tornar as escolas ativas, não é? As crianças não podem estar sentadas, as crianças têm que se levantar, pôr-se de pé e mexer-se. Só assim é que podem aprender. Corpos ativos dão cérebros ativos. E dão também crianças confiantes, porque têm controle emocional. E esta é uma trilogia que Damásio já falou há muito tempo, em várias obras, e que tem que ser uma referência para a reorganização do modelo educativo, não é? Eu penso que isto vai haver uma revolução mundial no que diz respeito às normas de educação. Aliás, o Fórum do Trabalho Internacional já está a dar algumas guidelines, a própria OCDE também, como a Unicef, e estou convencido que a Organização Mundial de Saúde também nos vai dar alguns elementos confortantes
de como podemos, de facto, compreender que, afinal, o ser humano tem que se reabilitar de toda a porcaria que fez ao longo da sua civilização, que matou várias espécies, fez guerras sangrentas, e por isso também digo que as crianças têm que não só conhecer a natureza, mas também conhecer-se a si próprios, matarem-se uns aos outros, fazerem guerras, o jogo de luta, de perseguição, fazer muitos jogos do que é jogar às escondidas, jogar ao garra e foge, ao toque e foge, aos polícias e ladrões, terem armas para se matarem uns aos outros, porque isso é bom, porque a agressividade humana é um parceiro pedagógico. Em vez de eliminar essa possibilidade das crianças se tocarem, das crianças se agarrarem, das crianças se derrubarem, das crianças jogarem à luta, nós devemos dar essa oportunidade para que elas o possam fazer, porque vão ter capacidade de regular esses instintos agressivos e torná-las mais cidadãos mais conscientes e cidadãos mais participativos e com maior fair play. Por isso há aqui um elemento que tem sido mal assimilado, de que lutar é bom. O Rough and Tumble é uma forma de brincar absolutamente extraordinária e fantástica, porque permite civilizar o corpo, não é? Esta civilização do corpo faz-se através do brincar. O brincar é o elixir, é, se quiserem, o remédio fundamental para tudo, está lá tudo, não é? Porque é uma síntese da nossa humanidade, da nossa experiência ao longo de milhões de anos, que está dentro do nosso cérebro. É só pôr isso cá fora e pôr isso a trabalhar, não é? Não sei se fui extenso demais. Professor, eu estava deliciado a ouvi-lo e estava aqui com uma curiosidade, esta é minha mesmo, que estavam a falar desse projeto onde vocês estão envolvidos, essa tentativa de normalização do que é o espaço exterior, no sentido de tornar mais humanizado e integrado com o espaço interior de escola e essa criação do laboratório, e a minha cabeça só estava a pensar, e os pais? Como é que se convenceram os pais de que não é preciso música, não é preciso xadrez, não é preciso... Não, também como é que se integraram os pais nessa dinâmica que vocês estão a tentar introduzir? Devo considerar-te que tem sido o projeto mais fascinante e que nas últimas décadas, eu já vou com 47 anos na minha faculdade e 47 anos a trabalhar com crianças dos 3 aos 12 anos e também com os meus alunos na faculdade, e devo dizer que este foi talvez dos projetos mais interessantes e extraordinários que estamos a fazer, ainda não acabámos, mas devo confessar que tem sido muito difícil. Eu, o Frederico, e não direi a Rita, mas eu e o Frederico estamos mais próximos desse projeto de brincar em Cascais. Só nos falta ter lá a cama para dormir, porque andámos por todas as escolas do Conselho. Nós temos um financiamento que nos é dado pela Câmara à Faculdade de Universidade Humana para fazermos projetos para as escolas. Nós começamos por uma metodologia, primeiro, de ir ao local, fazer reuniões com os professores, os auxiliares, os agrupamentos de escolas, os dirigentes locais, visitar os espaços, depois haver uma política participativa das crianças sobre o que elas acham que é o espaço exterior e depois aquilo que elas gostavam que o espaço fosse, e elas são participativas no projeto de construção arquitetónico do novo projeto para o espaço da escola. Depois temos também reuniões com os pais, que também participam em todo este projeto. E devo dizer-lhes que são inúmeras as ações de formação que fazemos aos pais. Nós passámos milhares de horas a fazer formação aos professores e aos pais para tentar dimensionar o que é a importância do brincar na escola. Aliás, podem ver que foi passada na SIC e que se chama Em Nome dos Pais, dos Filhos e do Espírito Livre. É uma reportagem muito bem feita, e acho muito interessante, e que tem esses fundamentos todos que nós estamos a trabalhar. E devo dizer-vos que nós, neste momento, já temos uma conquista absolutamente espantosa e, em algum sentido, até diria que para nós foi uma expectativa que nós não estávamos à espera, de termos hoje pais que já estão a querer pôr as crianças em escolas que sejam desafiantes e que sejam interessantes em termos de espaços exteriores. Isto é, crianças que se podem sujar, crianças que podem andar à chuva,
crianças que podem subir às árvores, crianças que têm obrigatoriamente que ter um quispo e umas galochas, crianças que podem andar no meio da lama, crianças que podem fazer aventuras diversas, porque elas chegam felizes a casa e os pais percebem isso. E percebem que elas aprendem mais e têm melhores notas, curiosamente. Quer dizer que o tempo vivido no recreio de forma ativa e de forma participativa leva a que também haja uma correlação muito forte com as aprendizagens consideradas úteis como ler, escrever e contar. Portanto, isso foi uma demonstração que nós tentámos fazer como uma espécie de laboratório de experiências e que já se está a diversificar por todo o país. Nós, neste momento, não temos mãos a medir de pedidos que estão a ser feitos à nossa equipa, ao nosso centro de estudos, para fazer estas experiências em muitas autarquias e municípios pelo país fora. E já estamos a trabalhar com Torres Vedras, estamos a trabalhar com Albufeira, estamos a trabalhar também no Norte com algumas instituições, e, portanto, isto é algo de novo e que permite tomada de consciência das famílias, dos pais, dos professores, dos auxiliares, para que tudo possa evoluir para uma escola nova e diferente. Depois há coisas absurdas que nós temos verificado. Ainda recentemente, numa escola que fui ver em Albufeira, vi uma coisa que me pareceu absolutamente inacreditável. Por exemplo, foram feitas seleção de auxiliares de educação em função do número de árvores que havia no recreio. Isto é, as educadoras, as auxiliares de educação foram convocadas para permitir controlar o perigo que existia em cada árvore. Para além disso, havia outra coisa que é absolutamente extraordinária, que é as árvores tinham à sua volta enrolados colchões para que as crianças não pudessem trepar e não pudessem contatar com as árvores. Portanto, há coisas absurdas, mas também devo dizer que tenho encontrado experiências absolutamente extraordinárias e fascinantes por todo o país. Há escolas a funcionar muito bem, desde metodologias relacionadas com o Reggio Emilia, com o movimento da escola moderna, com as escolas ativas, com as escolas Waldorf, as escolas da floresta, os Forest Schools, as escolas alternativas que já têm um movimento pelo país inteiro ligado ao Zé Pacheco, grande amigo, tem a mesma idade que eu, e que também fomos fundadores do movimento da escola moderna. Tudo isso está a ser possível progressivamente ir criando uma força gigantesca ao nível das escolas, dos agrupamentos escolares e dos professores para mudar a escola. E nós vamos ser capazes de o fazer. E, obviamente, quem quer mudar, muda, e aqueles que não querem mudar também não vão ser penalizados por isso, porque se não são capazes, fiquem onde estão. Agora, porque não, obrigar uma pessoa a mudar à força não tem sentido. Ou ela acredita no projeto, ou ela acredita nesta mudança, ou então não tem sentido. E, por isso, mudar a escola para mudar a família, escola ativa para termos famílias ativas, e agora falta-nos falar no último ponto, que é como é que se tornam as cidades ativas. Era isso mesmo que queria perguntar. E faço-lhe essa pergunta porque também está aqui, também foi colocada, mas faço-lhe também com uma provocação. E estamos mesmo já ultrapassámos largamente o nosso tempo, mas a provocação que lhe faço é que risco é que nós corremos de continuar sempre a institucionalizar as crianças e sempre a apostar na resposta às necessidades da criança, sempre dada pela escola. Não é? Com tudo isto que estamos aqui a falar, qual é o espaço da cidade? A escola do futuro é uma escola que tem que obrigatoriamente se estender para uma dimensão comunitária. Acabar com os muros, acabar com as cercas, acabar com as prisões. As crianças não podem estar prisioneiras dentro da sala. Isso é um disparate completo. E por isso eu vejo o futuro numa grande fraternidade e reunião entre a família, a escola, a rua e a cidade. Acho que é esse o caminho. O caminho é irmos sendo capazes de reunir as experiências, de facto, da diferenciação que existe ao nível familiar, por outro lado, ao nível dos recursos que tem a cidade e a rua, e também a escola. E por isso é necessário criar e inventar as ruas, as cidades, para que as crianças, numa perspectiva educadora, possam brincar de forma livre e aprenderem de forma conveniente para coisas interessantes. Deixe-me só fazer uma pergunta, que é a pergunta mais idiota da noite. O gabinete de planeamento urbanístico da Câmara Municipal devia de ser ao lado do gabinete da Vereadora de Educação? Como é óbvio, assim como os sectores
os diversos setores que existem nas câmaras municipais deviam trabalhar em conjunto. Todos, não é? E deviam trabalhar em conjunto também com os agrupamentos de escolas e, por outro lado, fazer um planeamento a médio e longo prazo para que existisse coerência entre a vida produtiva, a vida económica, mas também a vida da cidadania e, por outro lado, a educação escolar, porque a escola é o centro de tudo. A família é o centro de tudo, mas a escola é o mobilizador da civilização. Se não fosse a escola, nós não tínhamos chegado a este nível de civilização. Portanto, a escola foi o princípio da primeira revolução industrial. Nós já estamos na terceira revolução industrial e, de facto, a escola ficou abarrada na transição da primeira para a segunda revolução industrial. Nós não mudámos há 40, 50, 60 anos que não mudamos praticamente nada. Eu costumo dizer que neste momento nas escolas só faltam 3 coisas, e peço desculpa de ser um bocadinho agressivo. Falta o crucifixo, falta o retrato do Marcelo e falta o Estrado, não é? Porque de resto continua um pouco igual, um pouco por todo o país. Nós estamos muito atrasados em relação a modelos de funcionamento educativo modernizados, participativos, e dinâmicos. Por isso, falta aqui esta terceira componente, que é a rua e a cidade. A rua e a cidade têm que fazer o mesmo processo de evolução como estamos a querer fazer nas escolas, que é, e temos notícias recentes, depois desta pandemia, que já há cidades que já estão a pensar transformar-se em diminuir o trânsito automóvel, em ter uma nova estratégia para os transportes públicos, tornar as cidades mais verdes, enquadrar a arte dentro da cidade, de os espaços públicos poderem ser locais onde crianças e todas as idades brincar ao longo da idade, isto é, brincar ao longo da vida, possa ser uma hipótese bem considerada, no sentido de o espaço público ser utilizado com mais liberdade, com mais autonomia e com mais descoberta. Que possam também as cidades e as ruas trabalharem sobre a perspectiva do bairro, no sentido de haver participação em histórias, reabilitar a natureza dentro do espaço construído e do espaço natural, a questão da consciencialização dos problemas ambientais. Este vírus é tão mortal como a poluição, é tão mortal como a desgraça que vai por aí fora da sustentabilidade do planeta. É preciso ter atenção a isso. Nós vamos morrer de qualquer maneira, isso é certo. Nós não nascemos com nada, nós viemos pobres ao mundo, não é? Viemos só com o nosso corpo. E também vamos só com o nosso corpo. A gente vai para debaixo do chão e não levamos nada. Quer dizer, o que tem interesse é o sentido da nossa existência de cada um, enquanto aqui anda, no sentido do seu aperfeiçoamento. E, portanto, nós não levamos nada, deixamos cá tudo. E é preciso que façamos esse trabalho participativo para criar um mundo novo e mais fraterno, no sentido de haver uma maior comunhão entre aquilo que é a escola, aquilo que é a casa, aquilo que é o bairro, aquilo que é a cidade, aquilo que é a rua. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa, no fundo, aprender a fazer estas coisas mais do que ler textos, do que ler livros, do que ter fichas, do que fazer fichas de matemática, do que fazer testes. É passar para outro paradigma, fazer um reset e passar para outro mundo novo. E por isso, quais são as 2 palavras fundamentais nesta discussão, quando se trata de reabilitar a rua e a cidade para as crianças? É a participação comunitária. E, por outro lado, um plano urbanístico participativo, onde haja a emergência de laços sociais. Isto é, onde, em conjunto, a gente vê isto já em alguns países da Norte da Europa, em que há uma mobilização muito interessante, comunitária, de tarefas diversas das pessoas que vivem em bairros. É claro que depois também temos que saber conviver com minorias étnicas, com multiculturalidade, com níveis de pobreza ou níveis de abastança que são completamente diferentes em termos de estruturas sociais. Portanto, tudo isso é preciso que nós agora possamos compreender de melhor forma, sendo mais humildes e acabando com esta arrogância de que cada um anda a viver como se estivesse a viver no paraíso. Não, isto não é um paraíso, isto é um inferno, que se pode tornar um paraíso, se nós quisermos. E por isso é preciso sair deste inferno que nos dá angústia, que nos dá depressão, que nos dá ansiedade. Temos é que ser capazes de ultrapassar tudo isso fazendo coisas interessantes para que nós possamos evoluir, para sermos melhores, mais bem aperfeiçoados, mais bem estruturados. E por isso, reabrir as ruas e as cidades para serem habitadas
e conquistadas pelas crianças. Eu nesta participação convosco, gostaria de fazer este apelo, de fazermos um manifesto, ou se quisermos um projeto, de como é que é possível, com as autoridades locais, com as autoridades policiais, com as autoridades políticas, de fazer planos urbanísticos participativos para que as crianças tenham oportunidade de habitarem e conquistarem as ruas e as cidades. Fazer, por exemplo, uma iniciativa de que em cada cidade há o dia da criança, na cidade em que a criança se fecha para que as crianças possam brincar livremente. Não é? As crianças são as mais resistentes aos vírus, nós sabemos isto, são campeãs, não é? E os velhos são os piores, como eu, não é? Que já tenho 69 anos de idade. E eu é que estou em risco, não são as crianças. As crianças têm muito tempo a viver. E brincar e desfrutar a liberdade sem tráfego, sem perigos, nem contaminações, não é? Elas vão ser possíveis, o espaço urbano vai ser aberto, vai ser limpo, como nós temos que limpar a nossa alma, também temos que limpar a cidade, também temos que limpar a rua, de coisas nefastas, de coisas poluídas, de tornar as cidades confortáveis, mais caminháveis, não é? Como dizia anteriormente, e por isso assumir um papel ativo na conquista das ruas e das cidades. Fazer projetos sobre isso. O teu projeto que apresentaste ontem é, de facto, uma luz ao fundo do túnel, não é? Eu acho que esse projeto é brilhante, é algo de grande iluminação. Perguntar às crianças como é que elas imaginam mudar a cidade, não é? E pedir-lhes a participação para elas apresentarem ideias, não é? Dou-te os meus parabéns sobre esse projeto e acho que devias falar um bocadinho nele. Por último, dizer que, para além de assumirem um papel ativo, é preciso que este Dia da Cidade para as crianças possa ser uma realidade por todo o país, por todo o mundo, e que possamos decretar uma maior consciência com, no fundo, sessões de esclarecimento, debates científicos, elaborar estudos, para que as pessoas percebam que o espaço público é de todos. Nós não temos que viver apenas entre o trabalho e a casa e a criança entre a casa e a escola. É preciso pôr as crianças a viver a passagem da escola para casa e da casa para a escola, da casa para a rua e da rua para a natureza, que pode ficar mais perto ou mais longe, mas ela viver em segurança, viver em paz, viver em solidariedade. Eu acho que é possível construir, isto não é utopia. Eu não estou a falar de utopias, estou a falar de necessidades que o momento a que chegamos nesta civilização, que temos de facto uma tecnologia de grande nível e altamente estruturada, altamente sofisticada, e ao mesmo tempo este regresso a uma existência mais simples, mais espontânea, com mais amizade, com mais comunicação e com mais convivencialidade. Eu acho que isto é possível fazer. E o vírus está-nos a ensinar isso. E nós estamos a ganhar consciência sobre isso. E, portanto, acabar com uma série de porcarias que por aí andam, desde as economias liberais até aquilo que é a corrupção generalizada, esta ditadura que ainda existe, e fazer uma sociedade verdadeiramente democrática, porque nós tivemos o 25 de Abril, eu participei no 25 de Abril, durante 40 e tal anos participei na construção deste país, e neste momento tenho uma consciência livre de que fiz o melhor que podia para construir este país numa visão democrática e de liberdade, mas não conseguimos ainda fazer tudo, porque ainda vivemos uma autocracia no que diz respeito a várias coisas, e uma delas é o brincar livre, porque se considerou que isso é uma coisa que não tem valor, que não presta e é para deitar para fora. E, portanto, vivemos numa situação muito centrada na competitividade, na produtividade, no consumismo, e as coisas mais importantes da existência humana foram esquecidas. É isso que temos que agora inverter e fazer uma civilização no futuro melhor e mais amiga dos seres humanos. Não é? Professor, obrigado pelas suas palavras e pela sua clarividência, e eu só para sublinhar o que estava a dizer, eu recordo-me de um episódio que se passou no âmbito do projeto Brincapé que temos em Lisboa,
com a APSI e com 2-3 macaquinhos chinês. Fizemos um evento, mesmo no centro de Lisboa, um centro histórico. Estão a fazer. Mesmo no centro histórico, numa praça que eu agora não me recordo do nome, e às páginas tantas aparece uma senhora velhota que diz, estavam os miúdos a brincar no meio da praça, e que diz qualquer coisa como: ai menina, para uma das nossas colegas, ai menina, há tanto tempo que eu não via miúdos, crianças aqui a brincar na rua, que maravilha. Não é? E este reclamar da rua pelas crianças, se calhar é a solução para que as coisas comecem a mudar aos poucos, não é? Porque se a vivência e a vida e o riso e a gargalhada da criança é o que nos dá, é o que nos faz mover, não é? É o que nos faz mexer, é o que nos faz... Por um lado, o sentido do humor e, por outro lado, o happiness, o sentido de felicidade. Não é? Porque há outra particularidade que é transversal a todos os guardiões do brincar, no brincar de rua, os relatos que nos chegam, que é: não há nada que pague nós saímos para a rua com os miúdos e as gargalhadas que eles dão. Eu poder ter um tempo em que estou na rua e a ouvir a gargalhada dos miúdos, porque isso é um móvel, não é? É uma energia renovável, fantástica. Esse trabalho que vocês fazem é absolutamente fascinante e é útil e importantíssimo no país todo. E eu tenho muita fé que num espaço a curto tempo a gente vai ter muitas boas novidades sobre as repercussões desse trabalho que estão a fazer. Agora, obviamente que nós temos que ir multiplicando esses projetos para que essa consciência social vá emergindo, não é? E, obviamente, possamos caminhar para uma nova era, para uma nova dimensão civilizacional, e, obviamente, estarmos vigilantes, porque não são coisas boas que vão aparecer. Vão aparecer coisas surpreendentes, vão aparecer coisas muito boas. Obviamente que é importante termos uma vigilância à nossa saúde física e à nossa saúde mental. É preciso dizer que há por aí alguns disparates, como a ideia de que as crianças têm necessidade de fazer atividade física para serem saudáveis. As crianças não brincam, nem correm, nem saltam para ter saúde. Isso é um disparate conceptual enorme, não é? As crianças brincam e mexem o corpo porque querem ter prazer, querem ter fantasia, querem ter imaginação. E por isso isto vai mudar tudo. Vai mudar na economia, vai mudar no trabalho, vai mudar na justiça, vai mudar no desporto, na educação física, isto vai tudo mudar. E vamos agora fazer uma nova construção, já não vai ser na minha geração, obviamente, mas eu estou muito otimista de que vamos fazer um mundo melhor. Quanto ao vírus, deixem estar o vírus quietinho, porque... ele não nos vai afrontar, porque as crianças e jovens são muito resilientes e vai ficar como um vírus, como todos os outros que já passaram na humanidade e que mataram de facto milhões de pessoas, como está este, portanto, a matar. Há aí muita dimensão, opinião ditatorial que eu pessoalmente não gosto, mas também há pessoas sensatas e como normalmente o que prevalece é a sensatez, eu estou convencido que de um ponto de vista político vamos encontrar caminhos, quer na comunidade europeia, quer na comunidade internacional, e este tema que estamos aqui a debater, que é a importância da criança brincar, que está consagrada como um direito fundamental, vai ser retomado como talvez a solução mais apropriada para sairmos desta situação pandémica em que estamos. Eu acredito nisso. O brincar é o melhor caminho e o melhor remédio para vencer este vírus. Não tenho dúvidas. E não podíamos fechar esta conversa com uma frase mais emblemática, mais chave. Obrigado mais uma vez, professor, pelas suas palavras, pelo tempo que dedica à causa e o tempo que dedica especialmente, que nos dedicou aqui. Continuo a dizer que o professor é a luz ao fundo do túnel, e gostamos muito da sua iluminação e queremos muito a sua iluminação, porque é preciso contagiar mais gente. E contagiar mais gente quer dizer que muitas vezes nós próprios temos que perder o medo,
não é? O medo de fazermos diferente. Porque acho que muitas vezes nós também temos medo de fazer diferente e de fazer, de levar os miúdos para a rua e de fazer a iniciativa X, Y e Z. Temos medo de estarmos isolados e cada vez vemos mais que há mais gente, não é? Há mais gente a fazer diferente. Cada vez mais trabalhar em conjunto. Isso mesmo. Portanto, esse é o repto final. Falar só... Já agora peço desculpa só de dar uma notícia. Ontem uma senhora jornalista do Jornal I fez-me uma entrevista aqui por rádio e vai sair amanhã uma notícia nesse jornal e que se vai chamar Decretar o estado de emergência do brincar ao ar livre. Vamos ver como é que vai sair a notícia. Podem colocar amanhã o jornal e ver o que é que lá vai sair. Mas é um pouco o que tivemos a falar. Ok, muito bem. Dizer a toda a gente, professor, obrigadíssimo mais uma vez, dizer a toda a gente que temos aí lançado o desafio para as crianças que estão aí convosco, construir a minha cidade, pensar a minha cidade. Portanto, é um desafio com 4 fases, são 4 missões para que as crianças olhem para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade e que possam elas próprias opinar com as suas ideias, que são todas válidas, e o nosso compromisso é de fazer chegar aos responsáveis das câmaras municipais todas as ideias que nos chegarem por território. Ponto 1. Amanhã temos uma oficina sobre a utilização das máscaras, sobretudo com as crianças. É um assunto que está quente, cada vez mais quente, porque há por aí muitas confusões e que importa abordar. Na próxima semana falamos com a Vera Malhão sobre a importância do brincar na natureza. Ela tem um projeto muito interessante que se chama Lutra e vai-nos falar um bocadinho sobre a sua experiência e sobre também tudo o que tem feito nesta área. Continuamos a mexer. Já temos aí novidades também, temos novamente as inscrições para Guardiões do Brincar abertas, desta vez num modelo um bocadinho diferente e ajustado às condições de segurança necessárias para enfrentarmos os perigos, chamemos-lhe assim, deste vírus. Portanto, vão visitar a nossa página, há lá um separadorzinho que diz brincar em tempos de Covid-19. Se tiverem curiosidade, espreitem. E termino mais uma vez com esta questão. Temos que fazer isto juntos. Temos que nos mobilizar, temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e, mais não seja perguntar, olha, eu quero fazer, queres fazer comigo? Vamos a isto. Sem vergonha, sem medo, porque só juntos é que conseguimos fazer alguma coisa, ok? Portanto, o Brincar de Rua continua aí ativo. Professor, obrigadíssimo mais uma vez pelas suas palavras. A toda a gente que nos acompanhou, que nos tem acompanhado, mais também um obrigado e um bem-aja. Espalhem a palavra e façam o favor de ser felizes a brincar na rua, se for possível. Okay? E vamos libertar as crianças. Nem mais. Adeus então, boa noite a todos. Ok, muito obrigado a todos, foi um prazer estar convosco.